Meus amigos, muito bom dia a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Obrigado a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai debater essa notícia comigo, porque eu não vou guardá-la para mim, eu quero dividir essa atenção com você. Mas antes eu pediria a você que se inscrevesse no canal, deixasse o like nesse vídeo e que baixasse também o OneFootball. Você vai gostar, não tenho nenhuma dúvida. O OneFootball, no meu entendimento, é aquele que embasa as minhas análises. Se pode embasar a sua também. O link está aí na descrição. Baixe o OneFootball. Meus amigos, é o seguinte: o Flamengo com o Dorival Júnior faz uma campanha realmente excepcional. 14 jogos que são o suficiente para que nós entendamos que o Flamengo ainda pode ser campeão. Eu vou aqui dividir essa explanação em alguns tópicos para que você entenda onde eu quero chegar. Se o campeonato tivesse esses 14 jogos apenas até agora, o Flamengo seria líder disparado, inclusive porque o Dorival tem 74% de aproveitamento. Em função disso, o que acontece? Os jogadores, óbvio, começam a sobressair. E o Pedro, vocês sabem, é aquele jogador que há muito queria ter uma oportunidade, porque as características do jogador, elas são reconhecidas por todos os técnicos. E vocês sabem muito bem que o futebol brasileiro, ontem mesmo nós discutimos isso na live, o futebol brasileiro, claro, é fornecedor de matéria-prima para o grande centro do futebol, que é a Europa. E o Pedro tem se destacado muito. Inclusive o próprio Tite, ele diz, não sei se vai convocá-lo, porque o Tite, você sabe, tem aquela forma peculiar de governar, de convocar o grupo dele na seleção brasileira, a qual eu coloquialmente vou chamar de panela, porque é isso mesmo que o Tite é, um paneleiro. Então não sei se ele vai chamar o Pedro, mas deveria chamar o Pedro, porque o Pedro é um centroavante que tem características particulares a ele e aquele centroavante mais raiz que entra, decide o jogo. O Pedro faz um trabalho de pivô como poucos no mundo. Aqui no Brasil não tem qualquer jogador igual a ele. O Pedro ainda por cima é muito habilidoso com a bola nos pés, ele realmente extrai soluções muito importantes em espaços curtos de campo, inclusive dentro da área. É um jogador que tem uma visão, eu diria, periférica do campo de futebol. Prova cabal disso foi o passe que ele deu para o Vidal agora, no domingo passado, contra o Botafogo, para o Vidal fazer o nosso gol da vitória. O Pedro arremata bem, é bom jogador no cabeceio ofensivo e no cabeceio defensivo. Portanto, o Pedro tem características únicas aqui no Brasil, e pouquíssimos jogam como ele no mundo inteiro. No meu entendimento, era titular da seleção brasileira, porque é bem melhor do que aqueles caras que estão lá, mesmo jogando na Europa, na Champions League. Você está aqui, mas você sabe quem? O próprio Antony. Eu acho que o Pedro é bem melhor do que o Antony, que agora foi vendido do Ajax para o United. Bem melhor do que o Firmino, muito melhor do que o Gabriel Jesus. Isso não é clubismo. Inclusive até porque o jogador foi formado, apesar dele ser Flamengo, ele foi formado lá no time do Fluminense, você sabe disso, e a primeira participação dele na Europa não foi boa. Então, é um jogador que realmente vem chamando muita atenção aqui no Brasil, no Flamengo, e óbvio, como o Brasil é um celeiro de grandes jogadores e acaba se transformando, infelizmente, em fornecedor de matéria-prima qualificada lá para a Europa, o Pedro está aí, meus amigos, sendo naturalmente cobiçado por um clube, que é o Sevilla, que você vai dizer assim, não está à altura do Pedro. Eu também concordo que não, mas se você for estudar o time do Sevilla, você vai ver que é um clube rico, que faz grandes contratações, tentou contratar o Cavani agora e não conseguiu, e agora parte com tudo para cima do Pedro e tem dinheiro para poder trazer o Pedro. E eu queria aqui manifestar para vocês a minha preocupação com relação a isso, porque o Pedro é excelente jogador, muito útil, e eu não tenho nenhuma dúvida, irá corroborar, quiçá, algum título
que o Flamengo tem esse ano. E o Dorival conseguiu, meus amigos, é esse um dos pontos também da minha análise. O Dorival, quando estabeleceu a dinâmica mais apropriada para poder jogar o Pedro e o Gabigol, o Dorival é meritório nessa questão, porque realmente ele conseguiu fazer com que o Pedro, que estava realmente entristecido no banco, que estava muito desanimado, principalmente pela forma como o terrível e desqualificado Paulo Sousa geria a equipe, o Pedro consegue se soerguer como jogador de futebol e em 2 meses já está sendo cobiçado pela Europa inteira. Então eu estou te mostrando aqui que o Sevilha o quer, mas eu poderia falar também de outros clubes que querem a contratação do Pedro, porque o Pedro é alvo, ainda mais se ele for jogar a Copa do Mundo. Então eu tenho aqui a reportagem do Coluna do Flamengo, é para você se preocupar mesmo, companheiro, porque eu não ia nem gravar um vídeo agora pela manhã e resolvi gravar, porque como eu te falei, fiquei muito preocupado com isso. Isso realmente me preocupa bastante. O jogador do Flamengo, tem vários. Aí talvez hoje eu faça até um outro vídeo, dependendo do encaminhamento do que está acontecendo com determinado jogador. Talvez eu faça até outro vídeo antes da live às 10h30, que aliás você precisa estar nessa live, porque nós vamos assistir ao segundo tempo do jogo do Palmeiras, eu diria concomitantemente à realização da live. Então você podia estar aqui às 10h30. Mas eu queria aqui dizer a você, isso me preocupa muito, eu fico muito irritado com isso, porque a multa do Pedro é 531 milhões. E o Flamengo, companheiro, tem que vender o Pedro, se for o caso, apenas pelo pagamento da multa, porque senão não interessa para o time do Flamengo. O Flamengo já conseguiu bater as suas metas estratégicas. Por exemplo, era ser segundo no Brasileiro, o Flamengo está em segundo no Brasileiro, com renda importante durante as partidas. Você sabe que no jogo contra o Ceará, ingressos esgotados. O Flamengo conseguiu chegar às semifinais da Copa do Brasil e da Libertadores, podendo inclusive chegar até as finais dessas duas competições e ser campeão também, porque o Flamengo é um dos favoritos para isso, eu querendo desprezar os outros clubes, mas o Flamengo é favorito. E então o Flamengo ainda há pouco conseguiu um novo patrocínio que vai render 24 milhões. O Flamengo não precisava vender o Pedro. Se tiver que vender, pelo valor da multa. O Sevilha vem aqui, paga 531 milhões de reais e acabou. Ou então o Pedro fica aqui. E é esse, companheiro, o mote principal da gravação do vídeo. Então tá aqui, ó. Pedro tem vivido uma excelente temporada com a camisa do Flamengo, por isso diversos clubes já sondam a situação do centroavante rubro-negro. No caso de hoje, o Sevilha, mas o Pedro está sendo alvo, inclusive até, vocês sabem, já saíram essas notícias da Premier League, de clubes da Premier League. E ele merece. O Sevilha quer sair na frente dos concorrentes, já estuda a contratação do atacante para a próxima janela de transferência que abre em janeiro de 2023. Ou seja, você rompe o ano, né, e aí, caramba, no dia 1º de janeiro você já tem ali uma notícia como essa, ruim como essa, no início da janela. Rompe o ano, viu? Antes que você peça vinheta para mim. Rompe o ano, porque eu conheço e sei como vocês são. Com 20 gols, 6 assistências e 22, Pedro virou alvo no mercado do futebol. Mérito dorivaliano. O Sevilha vê no centroavante o nome perfeito para o elenco após não conseguir contratar Edilson Cavani, que acertou com Valência, que é rival do Sevilha, porque são clubes assim de médio grande porte na Espanha, que estão sempre conquistando uma ou outra coisa nas primeiras colocações. São muito rivais. Cavani, que acertou com Valência. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista espanhol Marcos Benito. Isso aí está sendo comentado no mundo todo. O interesse do Sevilha, no entanto, não é só para essa janela de transferência, pois encerra-se no dia 31 de agosto. Com isso, o clube espanhol não teria tempo suficiente para sacramentar a contratação, graças a Deus, meu amigo, porque 31 de agosto é agora, na quarta-feira. Atenção do time comandado por Julen Lopetegui é abrir negociação para janeiro, quando vai poder registrar os novos atletas. Aí tá aí, ó. 25 anos, Pedro é visto como centroavante raro, por conta das características peculiares do jogador, como alto, porte físico, habilidoso, além de, claro, ter facilidade de fazer gols, promoção de assistência. Não à toa, Pedro, o atleta, está
cotado para disputar a Copa do Mundo do Catar. E o Tite não esconde a sua admiração pelo atacante. Companheiro rubro-negro, eu quero te falar, o melhor centroavante da atualidade é o Pedro, e eu vou te dizer o seguinte, meu amigo, o Flamengo tem que segurá-lo aqui. Gil, é impossível. Não, não é impossível, porque o jogador tem uma multa, ou paga a multa ou não vai. Isso não acontece em outros lugares, por que tem que acontecer aqui? Paga a multa, 531 milhões de reais. Enche os cofres do Flamengo. Não tem que negociar o Pedro por 530 milhões. Não tem. Não pode. Tem que negociar, então, o Pedro pelo pagamento da multa, 531, porque esse jogador, companheiro, é importantíssimo para o Flamengo, e o ano que vem o Flamengo vai ficar mais fraco se esse jogador não estiver aí. Abre o olho, Marcos Braz, é isso que eu estou dizendo, abre o olho, porque isso aqui não é só uma informação. Isso aí é uma divisão da minha preocupação com vocês para que nós comecemos a protestar e a exigir que o Pedro fique no Flamengo em 2023. Então, meus amigos, um grande abraço para vocês. Até mais tarde, provavelmente com um vídeo ou não, mas o mais certo, meu amigo rubro-negro, é a nossa live às 10h30, enquanto o Palmeiras está jogando lá contra o Atlético do Paraná. Jogo difícil de assistir. Então, saudações rubro-negras, meus amigos, muito obrigado. Se inscreva no canal, deixe o seu like.